Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Conforme eu havia prometido no meu último vídeo, encerrado o Shabat, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá por meio de uma reflexão acerca da porção semanal da Torá que o povo judeu leu no mundo todo neste último Shabat. Trata-se da Parashá Korach. Eu já tive a oportunidade ao longo dos anos de gravar inúmeras mensagens da Parashá Korach, mas existe, contida nela, talvez a mais significativa e memorial de todas as mensagens, e que por isso mesmo eu não me canso de compartilhar com vocês, porque ela tem o poder de fazer com que façamos as escolhas certas e orientemos a nossa vida, sem cairmos nas falhas graves que Korach cometeu ao liderar uma revolta contra Moshe Rabbeinu e seu irmão Aron. A Torá registra em Bamidbar 16:3 o seguinte diálogo. Eles se reuniram contra Moshe e Aron e lhes disseram: vocês têm muito para si mesmos, pois toda a congregação é santa e Hashem está no meio deles. Então, por que vocês se elevam acima da Assembleia de Hashem? Korach estava acusando Moshe Rabbeinu de nepotismo, de ter escolhido, por conta própria, Aron, seu irmão, como sumo sacerdote do povo judeu. Nós sabemos que isso não corresponde à verdade, mas as palavras de Korach carregam dois erros graves. Analisemos que erros são esses. O primeiro deles, é verdade que todo judeu é imbuído de santidade. Esse foi um presente que Hashem nos deu no Sinai. A Neshama de todo judeu tem essa conexão direta com o Criador. Mas é preciso dizer que nem todo judeu manifesta essa santidade, e que muitos deles, como foi o próprio caso de Korach, são literalmente perversos, pessoas más que existem dentro das nossas congregações. Esse é o primeiro erro. Mas existe um segundo: contestar a autoridade de Moshe Rabbeinu, acusando de forma insana, ridícula, de nepotismo. Porque a pessoa que estuda a Torá sabe que Moshe Rabbeinu vivia feliz e contente em Midian com sua esposa Tzipra e seus dois filhos Eliezer e Gershom, e que a Kadosh Baruch Hu teve que cortar um dobrado para convencer Moshe a deixar Midian e seguir para o Egito para liderar o êxodo do nosso povo, a liberdade do nosso povo do Egito. Nós sabemos que Moshe é o mais humilde de todos os servos. Portanto, a acusação de que ele estaria sendo politicamente ambicioso é ridícula. Vejam até que ponto a disputa pelo poder pode levar uma pessoa a agir. Korach, que era um sábio da Torá, que era líder de uma das famílias da tribo de Levi e que era nada menos que o homem mais rico de Israel, apesar disso, acusou Moshe de ambicioso politicamente, de prática de nepotismo, de uma outra forma, de ter escolhido por conta própria seu irmão para ocupar a Keuná, a coroa da santidade do povo judeu, liderando na época o Mishkan e depois o Beit HaMikdash, que é a função principal que exerce o sumo sacerdote. Moshe responde a Korach dizendo, lembre-se, Korach é Levi, e aqueles que o acompanhavam eram fundamentalmente levitas. Moshe diz: vocês têm muito para vocês mesmos, filhos de Levi. Está lá em Bamidbar 16:7. Moisés estava segurando um espelho para que eles mesmos se vissem, ou seja, que eles entendessem que eram eles que estavam tentando usurpar o poder de Deus. E preciso destacar algo relevante aqui. Havia uma enorme insatisfação no interior das tribos de Israel naquele momento. Por quê? Porque depois do pecado dos espiões, a Kadosh Baruch Hu fez descer para o nosso povo um decreto pesado. Vagar por 40 anos no deserto, e nesse período todos os homens acima de 20 anos de idade, ou quase todos, seriam enterrados nas areias do deserto. Vocês podem imaginar que os 600 mil homens de Israel, quase todos, não ficaram muito felizes com essa notícia. Isso foi o estopim de inúmeras admoestações e revoltas que Moshe Rabbeinu teve de enfrentar, apesar de Hashem ter nos dado o Mishkan, apesar dele ter feito a promessa de que o nosso povo entraria na terra de Israel. Isso não impediu Korach de reivindicar a autoridade familiar, porque era isso que estava em disputa no interior da tribo de Levi. Eles estavam tentando usurpar o poder que tinha sido dado a Moshe por Akadosh Baruch Hu. E se nós quisermos estabelecer esses fatos, um paralelo histórico com outros eventos da Torá,
Aquele que me parece mais significativo, que nos ajuda a ampliar a nossa compreensão, decorre do momento que Jacó Evino, nosso terceiro patriarca, decide descer da casa de seu sogro Lavã de volta para a terra de Israel, liderando seus filhos, as suas esposas. E ele, sabendo que Esav, seu irmão, desejava matá-lo, envia, por meio de anjos, inúmeros rebanhos. Quando finalmente Jacó Evino encontra Esav, o que Esav diz a Jacó Evino? Eu tenho bastante. E como é que Jacó Evino responde a seu irmão Esav? Eu tenho tudo. O que está revelado implicitamente nessas palavras? Jacó Evino, quando diz que tem tudo, está dizendo que não queria mais nada, que ele já estava feliz com a sua parte, que ele já tinha o suficiente. Mas Esav, ao dizer que tinha muito, implicitamente dizia, eu posso ter mais. Quem tem muito, quem tem bastante, quer ter mais. O que alimentava a revolta de Cora era a sua reivindicação insana por autoridade familiar, era uma motivação absolutamente egoística, era inveja de Aron e de Moshe. Ele queria o controle da tribo de Levi para poder ser ele mesmo o sumo sacerdote. E o que Moshe quer dizer quando ele diz a Cora, vocês têm muito para vocês mesmos, filhos de Levi? Entendam, a função de sacerdócio do povo judeu não estava designada originalmente à tribo de Levi. Ela cabia aos Behorot, aos primogênitos, aos homens primogênitos de todas as tribos de Israel. Mas depois do pecado de bezerro de ouro, como a tribo de Levi foi a única que não participou dessa transgressão, Hashem transferiu da primogenitura para a tribo de Levi a função sacerdotal. Daí Aron ser o sumo sacerdote e os seus filhos serem os Kohanim, que tem evidentemente origem na tribo de Levi. E quando os Bnei Levi assumiram o sacerdócio, eles passaram a exercer uma série de funções marcadas por santidade. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo, eles transportavam os utensílios, carregavam a Arca da Aliança, que continha os rolos de Torá, que continha as tábuas com os mandamentos. Eles cantavam nas cerimônias e lideravam o nosso povo no estudo de Torá. Eles tinham muito. E Moshe estava alertando Cora que ele poderia perder tudo que ele já tinha. E no caso de Cora, que já era o homem mais rico de Israel, ele tinha muito mais a perder. A inveja, meus amigos, infelizmente, somada ao egoísmo, ao individualismo, essas outras manifestações todas que nós conhecemos, literalmente sacam o homem do mundo junto com a arrogância. E eu vou dar a vocês um instrumento que pode ser muito útil ao longo da vida de vocês, se devidamente aplicado, para identificar quando uma pessoa se comporta com inveja, né? Vejam, todos nós carregamos esse sentimento dentro de nós, mas alguns os controlam como um cavalo bravo e outros se deixam levar pelos seus apetites, vivendo como carros desgovernados, porque não colocam freios nos seus desejos, não é verdade? Agora imagine a seguinte cena hipotética, teórica. Eu estou aqui agora com uma criança bem pequena, e digo a ela, olha, eu vou te dar um doce delicioso. Vocês podem imaginar que o sorriso dessa criança, na mesma hora, vai se manifestar em seu rostinho. Quem é que não quer receber um doce gostoso? E em seguida eu digo para ela, olha, mas eu vou dar também desse mesmo doce a seu irmão. Isso não a incomoda? Aquele sorriso largo de orelha a orelha segue no rosto daquela criança. Em seguida eu digo a ela, quer saber de uma coisa? Eu não vou te dar um doce, eu vou te dar 2. Bom, a criança tem uma explosão de alegria ao ouvir essa notícia, porque ele teve um ganho de 100%. Ele ia ganhar um doce, agora 2. Mas eu digo a ela, mas tem uma condição. O seu irmão vai receber 3. O sorriso desaparece na mesma hora. E aquela criança que antes, né, tinha um sorriso largo de orelha a orelha, agora ela está contrariada. Ela está disposta a abrir mão do segundo doce para que o irmão não tenha 3. Essa é a natureza dos ciúmes, da inveja, do egoísmo. E esse pequeno desafio, por assim dizer, se adequadamente utilizado ao longo das nossas vidas, vai nos ajudar a entender com que tipo de pessoas nós estamos lidando. E o Talmud já nos revela e nos alerta que quem tem 100 quer ter 200. Todas as pessoas que acompanham o estudo da Torá sabem disso. Mas o que elas não entendem é algo mais profundo.
Se quando nós temos 100 desejamos 200 e quando temos 200 desejamos 400, a Torá está nos dizendo que nós nunca seremos capazes de satisfazer os apetites que nós temos nesse mundo. Dito de uma outra forma, nenhum ser humano, ou quase nenhum, deixou esse mundo tendo alcançado a realização de todos os seus sonhos, de todos os seus desejos. E vejam como isso é grave. As pessoas deixam, as almas deixam esse mundo insatisfeitas. Elas deveriam deixar esse mundo insatisfeitas por não terem alcançado as realizações espirituais necessárias. Mas não! Elas partem desse mundo insatisfeitas porque não obtiveram tudo o que desejavam. Ou o que é pior, porque no momento de sua morte vão perder tudo aquilo que elas amealharam ao longo de uma vida dedicada a ter cada vez mais. E é com base nessa característica da natureza humana que a sociedade de consumo nada de braçada no mundo em que nós vivemos. Porque as pessoas querem ter cada vez mais. Você pode ter um armário cheio de sapatos, mas você quer o sapato que está na vitrine daquela loja pela qual você passou no shopping. Eu me lembro, quando eu era advogado, que eu tinha um armário cheio de ternos, camisas, sapatos, meias, para fazer as mais diferentes combinações de cores, e eu nunca achei que tinha o suficiente. Mesmo sendo um homem consciente, caridoso, dedicado, solidário, eu sempre desejava ter mais um terno, para me apresentar melhor para os meus alunos, para me apresentar melhor para o juiz, pelo menos eu acreditava nisso. Hoje eu tenho dois, os dois iguais, negros, um para o Shabat e um para usar durante a semana, e algumas poucas camisas. E eu já me sinto plenamente realizado em ter alcançado essas conquistas materiais. O meu tempo, a minha energia, a minha vocação, o meu compromisso de serviço divino pode ter o seu olhar direcionado aos apetites tão comuns que marcam a existência humana. E Moshe está alertando Cora e seus associados que eles já tinham muito e que eles estavam arriscando a perder tudo. E o que aconteceu? A terra se abriu uma boca e engoliu Cora, seus sócios, sua família, seus animais, todos os seus bens. O pecado que eles cometeram foi tão grave que a Torá e também o conjunto das escrituras judaicas jamais voltaria a registrar um outro indivíduo sendo punido com tamanha severidade. Não há registro no interior da sabedoria judaica que a terra tenha sido aberta novamente e engolido quem quer que seja. Daí dá para vocês compreenderem que Hashem não habita um mundo de pessoas arrogantes, invejosas, ciumentas e egoístas. Onde essas pessoas entram, Hashem se retira na mesma hora. Moshe não escolheu a Keuná para o seu irmão, foi Hashem que escolheu. E Cora, se tivesse agido talvez de uma outra forma, talvez ele alcançasse no final aquilo que ele desejava. Mas, mesmo sendo rico, mesmo sendo sábio, ele deixou que a ganância embotasse a sua capacidade de tomar as melhores decisões, e isso acontece com cada um de nós. Os nossos sentidos ficam embotados e nós perdemos o poder de tomar a melhor decisão. Poucos são os seres humanos que colocam freios em si mesmos, nos seus apetites, e vivem por aí como carros desgovernados. Cora afirmou que toda a congregação era santa, mas ele foi o primeiro a se afastar da santidade e cair na impureza, no pecado. Por quê? Porque ele não foi capaz mais de distinguir a diferença entre o que é santo e o que é profano. Ele perdeu de vista a santidade quando se opôs a Moshe Rabbeinu e Aron. A minha mensagem está concluída, mas eu quero acrescentar algo mais. Essa semana que passou, eu vi um pastor dizendo que a Torá, que eles chamam de Velho Testamento, não foi escrita por Moisés, foi escrita pelos fenícios, pelos sumérios. Quanta estupidez e ignorância existem nessas palavras. Por quê? Meus amigos, quanto mais antiga é uma sociedade, mais próxima ela esteve do momento inaugural da criação do mundo. Os relatos contidos em Bereshit, em Gênesis, são verdadeiros. E quanto mais antiga é uma sociedade, como foi o caso dos sumérios e também dos fenícios que vieram muito antes do povo judeu, eles estavam mais próximos. Portanto, eles traziam na sua cultura, nos seus relatos, nas suas tradições, os mesmos relatos que vão ser entregues por Deus
ao povo judeu no Sinai por meio da Torá. Mas se nós formos na Amazônia venezuelana e procurarmos uma tribo indígena que ainda não tenha contato com a civilização, nós vamos encontrar também nas suas tradições, nos seus relatos, na sua cultura, os mesmos relatos ou semelhantes ao que estão contidos no livro de Bereshit na Torá, porque essa é a história da humanidade. Então todos os povos, de alguma forma, transmitiram ao longo das gerações, exceto aqueles que desapareceram, e esses, evidentemente, a única possibilidade de acessar esse conhecimento, como é o caso dos sumérios e dos fenícios, é através da arqueologia, porque esses povos desapareceram. Evidentemente, todos esses povos guardam no interior da sua cultura societária elementos do momento inaugural da criação. Isso não significa que tenham sido eles que escreveram a Torá, mas que eles foram os primeiros, ou talvez nem tenham sido os primeiros, a mencionar por meio da palavra escrita os fatos que estão vastamente descritos no texto da Torá. Muita gente se comporta como Corá no mundo, agindo por aí de uma maneira cega, lutando contra a santidade, quando, na verdade, o nosso desafio é justamente nos aproximarmos cada vez de uma vida santa e, portanto, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Esse é o grande desafio de cada ser humano, meus amigos. Shavuot Tov.